Nádia, e sobre esse assunto de que você levou, foi atingida quando Ah, você estava é? fazendo uma matéria? Como é que foi isso, assim? Eu hoje eu não tenho nenhum problema em falar sobre o assunto, porque muita gente fala, ai, posso perguntar? Não, problema nenhum. Eu acho que as pessoas precisam ouvir uma sobrevivente e de uma Claro. maneira sem vitimismo. É, eu tinha a sensação, já olha que loucura, de que isso aconteceria comigo. Intuitivamente, eu já sentia. Quando aconteceu, eu tentei ter controle da situação. E o principal, a minha fé sempre foi inabalável. E é até hoje. É óbvio que eu tenho meus bate-boca com Deus, como todo mundo, mas a minha fé é inabalável. Então, quando aconteceu, eu consegui ficar muito calma. Pegou pulmão, pegou costela, foi muito grave. Eu perdi parte do meu pulmão direito. Eu tinha noção do que tinha acontecido, né, depois que fui socorrida, depois que fui para o hospital, e que aí sim me contaram tudo o que tinha acontecido. Eu sabia da gravidade, eu já era adulta, então os médicos foram muito claros comigo. E eu não sei como eu consegui ficar tão calma. Quando eu fui atingida, eu estava sentada no carro e eu falei com muita tranquilidade ao cinegrafista, que também estava dirigindo, e falei, olha, fique calmo, mas eu tomei um tiro. Então liga para a redação e avisa que você vai me levar para o hospital. Ele olhou para mim e falou, para, isso é hora de brincar? Eu falei, eu não estou Que brincando. loucura. E mostrei para ele. Quando ele olhou, ele falou, caramba, precisamos de ajuda agora. Ai, tô toda arrepiada. Então, nós recorremos ao que era mais próximo, que era o Corpo de Bombeiros, porém, o Corpo de Bombeiros não pode atender se não é um acidente que acontece em via pública, o bombeiro não pode atender. Fomos para o Hospital da Lagoa, que não tem emergência. Quando o pessoal da entrada ali do hospital viu, já começou a gritar, não tem emergência, não tem emergência, porque o sangue jorrava. E aí fomos para o Miguel Couto. Isso demorou muito tempo, era Nossa uma Senhora. segunda, 5 e poucas, 6 horas era 6 e pouquinha da tarde. Eu tive que pegar a autoestrada Lagoa Barra, porque eu estava em Botafogo, para chegar até o Miguel Couto. É longe, um No trânsito centro, danado. né? O Miguel Couto fica na autoestrada Lagoa Barra. Ele liga a Zona Ah, Sul não, até a claro, Barra da lógico, Tijuca. claro, é perto do Flamengo. E eu estava em Botafogo, na Zona Sul, ali no miolo. Enfim, então demorou bastante. Miguel Couto, eu fui socorrida, depois também que uma amiga minha invadiu tudo lá, pedindo para me atenderem logo, e aí eu fui para o hospital samaritano na Você não estava madrugada. com medo? Eu tô, imagine. Eu não senti medo. Eu Não queria. doeu? Não. Na hora, é um projétil de fogo atravessando o seu corpo. Então, o calor é tanto que Falam a isso dor mesmo, vem do calor. depois. Você já viu isso, amor? Falam do calor, quando leva É um um tiro. calor absurdo, porque de fato, né, pensa, é um projétil de fogo atravessando o seu corpo. Então, calor muito forte, o seu sangue está quente, a dor ainda não tinha vindo, mas quando o sangue foi esfriando, aí eu senti a dor em todas as partes do meu corpo. Pus um dreno, colocaram um dreno em mim, então eu tinha muita dificuldade para respirar, eu não conseguia mexer a cabeça de tanta dor. Fora as fraturas na costela, então não conseguia me movimentar. Foi tudo muito difícil, mas eu não fui tomada pelo medo. Eu fui tomada pela fé. E eu só queria saber o que tinha acontecido, porque ninguém me falava. Uma hora eu lembro, me falaram, pegou sua escápula. Eu disse, me mexi, eu disse, falei, não pegou. A escápula não pegou. Ninguém me falava. Então, isso me dava um pouco de agonia, porque eu só queria saber. E eu, na hora que eu fui atingida, a primeira coisa que eu pedi ao meu cinegrafista naquele momento, Moab, a quem eu sou extremamente grata, eu falei, não me deixa morrer. Eu não tenho com quem deixar meu pai e minha mãe. Eu era a única filha solteira, eu morava com eles, eu sempre cuidei dos meus pais, que já eram idosos, minha mãe deficiente física, e eu sentia que se eu fechasse o olho eu ia embora, então eu pedia para ele o tempo inteiro apertar minha mão, na tentativa de me manter viva. Você E tinha assim, quantos anos? 24. Nossa, super jovem. 24 anos. Meu E super Deus. espirituosa, né? 24. Eu tinha certeza de que ficaria tudo bem. Eu me senti mal, fiquei triste e preocupada quando o meu médico pneumologista, Dr. Rui Haddad, me perguntou se eu tinha fé. Eu tinha feito muita fisioterapia, de tudo, 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 e não estava adiantando. E ele perguntou para mim, você tem fé? Eu falei, eu tenho muita. Por quê? Ele falou, agora eu vou precisar que você tenha. Todo tratamento, isso eu internada, todo tratamento não está dando certo e a gente vai ter que te operar. Porque
a fístula, o buraquinho que se formou no pulmão, não estava fechando. Estava piorando. E parte do meu pulmão já não estava mais funcionando, tinha que ser retirado. Então, eles fariam um exame comigo já anestesiada, para saber se faria uma videolaparoscopia, ou seja, pequenos furinhos, fazendo uma cirurgia por vídeo, ou se teriam que abrir isso tudo. Ele falou, você vai estar desacordada, e eu preciso que você tenha fé nesse momento, porque se nós percebermos no exame que você precisa fazer essa cirurgia mais invasiva, é uma cirurgia muito perigosa, que corre o risco de morte. E ficar um defeito, E ficar uma cicatriz para uma mulher deve ser horrível. eternamente. Na hora eu falei, vamos embora. Assinei o termo de responsabilidade, de que eu sabia o que poderia acontecer. Eu falei, não. Se eu não morri vítima de um tiro, que pegou meu Não vai pulmão... morrer que por me... causa da operação. Eu falei, eu não vou morrer agora. Eu não quero. Rezei muito, orei muito, conversei com Deus. E falei, ok, a minha vontade é de ficar. Mas está na tua mão. Deus me livre. E eu fui muito calma para o centro cirúrgico, mas eu lembro de tudo. Eu lembro de Sozinha? da luz, sozinha. A minha família estava, meu pai, minha mãe, mas Sim. eu fui sozinha. Você estava com teu pai e tua mãe. E correu tudo bem. E graças a Deus. Não tem sequela nenhuma? Eu não tenho sequela. Você nenhuma. consegue nadar, fazer ginástica? Tranquilamente. Como eu já tinha uma vida saudável, já praticava muita atividade física, nunca fumei, sempre me cuidei, isso facilitou muito a minha recuperação. Com certeza. Depois eu precisei fazer muita fisioterapia respiratória para expandir o pulmão, inclusive com corrida. Por um período eu tive que praticar a corrida, eu optei para poder ter a expansão pulmonar, usei umas máscaras próprias para isso, muita fisioterapia com Respiron, que é um aparelhinho, então, e depois eu fiquei ótima. Hoje eu não tenho sequela nenhuma, graças a Deus. Eu tenho um pouquinho de sensibilidade na costela, que não interfere em nada. Assim, se alguém chegar e apertar aqui, eu vou sentir um desconforto, mas zero. Incrível, é um testemunho, né, Nádia, isso, porque... Eu não sabia disso. Sim. Que medo. Que medo. Que E medo. engraçado, né, que hoje, quando tudo passou, que eu olho e falo, eu vivi tudo isso mesmo. Eu vivi tudo isso. É muito impressionante para mim também. E me diga uma coisa, quando você assiste televisão, que hoje em dia é só desgraça, quando você vê uma mulher levar um tiro, ou um homem, próprio homem, te dá alguma coisa, uma volta ao passado, assim, Não, me dá, dependendo do caso, me dá a esperança de que vai sobreviver, de que vai dar certo, porque eu sobrevivi. Eu não gosto de assistir matérias policiais, eu não gosto de assistir programas policiais, porque eu acho que pesa muito, a gente acaba desenvolvendo uma síndrome do pânico. Eu, na época, desenvolvi por causa do acidente. Então, eu acho que traz uma preocupação que já existe, mas fica mais latente. Então, eu verdade. evito. Porém, quando eu vejo, eu me encho de esperança. Eu falo, meu Deus, eu sobrevivi, por que a outra pessoa não vai? Mas foi um acidente mesmo, foi bala perdida. Mais ou menos, ela né? trabalhou durante 11 anos No pronto-socorro. Você viu Eu via alguma muito, vez? Muito, baleado, esfaqueado, infartado. Então, Não, mas isso que você tá baleado, falando... você viu? Vi, claro, chegavam pessoas de E todos tirava os bala, níveis. negócio? Que nem a Não, gente lá vê no no filme, pronto-socorro não. não, só no centro cirúrgico, né? E era hospital público? O que eu trabalhei era no particular, mas era periferia. Então, chegava de tudo, era referência de tudo. É o que a gente fala, porta aberta, né? Então, chegava todos os tipos de pacientes, com todos os acidentes. Mas eu vi muito chegar, né? Alguns morreram, infelizmente. Outros conseguiram subir para poder estabilizar e ir para a cirurgia. Foi no seu caso, deve ter sido isso. Sim. Estabilizou e foi para a cirurgia, Sim, né? foi. Mas depende muito do projétil, depende muito da bala, né? O tipo de bala qual é a arma, essas coisas todas que eu aprendi nesse longo tempo. Felizmente a bala ficou no banco, né? Ela falam transfixou, a bala perfurou, saiu e ficou no banco. Graças a Deus. Porque se tivesse ficado, aí sim seria muito problemático, ficou muito próximo à minha coluna. Muito próximo. Então, se não tivesse saído, poderia ter acontecido algo pior, eu ter ficado paraplégica, alguma coisa nesse sentido. Os médicos na época me diziam. Então, que bom que saiu. Isso foi depois de você fazer a Xuxa? Foi, eu fiz a Xuxa. 16 anos, 17? Eu tinha 19. Já tinha 19? Eu já era grandinha.
Eu tinha 19 anos quando eu fui para a Xuxa, e na sequência eu fui fazer comunicação social e fui para a Rádio Tupi. Fiquei na Rádio Tupi AM, fazendo estágio. Ah, no Rio? No Rio. E depois é que eu fui para a TV Bandeirantes, para o canal 21, que era um canal UHF. E aí depois eu fui para o jornalismo. Então teve um caminho assim a percorrer. E foi muito boa a experiência que eu tive, porque eu consegui passar por todas as áreas do jornalismo. Produção, pauta, ronda, edição... Tiroteio, matéria policial, matéria de entretenimento. E eu gostava do que eu fazia. E eu tinha muito respeito pela vida dessas pessoas. Porque muitos não conseguem sair dessa realidade. Muitos não conseguem enxergar outra realidade. Então, como eu convivi nesse meio, com pessoas assim, eu tinha muito respeito cada vez que eu entrava numa comunidade. E eu fazia questão de voltar àquela comunidade e mostrar um trabalho social. Mostrar a rádio comunitária, mostrar a associação de moradores o que faziam, porque existe uma vida além do problema, não é só problema. E as pessoas precisam melhorar um pouco a autoestima delas, porque vivem ali e são só colocadas para baixo. É verdade. Eu também fui colocada. Há pouco tempo eu ouvi, há poucos anos, nunca diga que você é de Belford Roxo, porque ninguém vai querer investir numa suburbana. E eu falo com muito orgulho, porque eu nunca vou negar de onde eu saí, porque eu sei de onde eu vim. Claro, e eu sei onde eu cheguei. Sua raiz, né? Exatamente, imagina, honro demais.